É uma honra estar aqui, podem acreditar. Espero que a gente transforme esse momento num momento de diálogo sobre um tema tão importante que é a síndrome de Down, principalmente nessa semana que a gente está comemorando, né? A semana da pessoa com a síndrome de Down. E eu tenho, assim, muita gratidão pelo professor Vitor por essa parceria. Vou deixar para me apresentar enquanto eu falo. Eu vou ter mais ou menos uns 50 minutos, né, Vitor? Sim. Vamos apontar. Então, eu vou colocar aqui para vocês a minha apresentação e daí, conforme a gente for apresentando, só me deem um feedback se está aparecendo para vocês. Tá? Já vi que a Soli está ali. Sim. Então, nós temos aí alguns alunos que vão entrar, que são alunos do nosso programa aqui. A Soli é uma das alunas nossas aqui também, que pesquisa temas relacionados às pesquisas do professor Vitor. Bem, então, eu gostei muito quando o professor Vitor me chamou para falar de um tema que é o meu dia a dia há muitos anos. E isso me conforta e, ao mesmo tempo, me traz uma possibilidade de mostrar para muitas pessoas o que é que a gente tem feito atualmente. Então, o LabBB, que é o laboratório inicial, que foi fundado pela professora Maria Augusta Bolsonaro, que já se aposentou, começou com a minha pesquisa de mestrado, que era o desenvolvimento cognitivo de crianças com síndrome de Down. Era a noção de objeto permanente e causalidade física, baseada em Piaget. Só que, do jeito que as crianças que eu atendi cresceram, eu cresci junto com elas, e o laboratório também. Então, hoje o laboratório é LabBB LabPed, porque a gente não pesquisa só o bebê, a gente passou a pesquisar a família, os adolescentes, toda a parte da escolaridade e as diferentes interfaces que acontecem. Mas a origem desse laboratório sempre foi a ideia da intervenção precoce para o desenvolvimento. E vocês vão ver que até hoje ainda é. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Nós temos aqui a composição atual do ambulatório, então, do laboratório. Esse laboratório ele é composto por mim e pela professora Yasmin Boueri. A professora Yasmin, ela vem do maior centro no Brasil que a gente tem de pesquisa na área da educação especial, e ela pesquisa as crianças maiores, as práticas colaborativas, então, com o ensino e todo o suporte que é dado para a escola e para as crianças maiores, né? Então, a partir de 10 anos. Então, a gente forma uma dupla que se complementa, né? Desde o pequenininho até os maiores. E, além disso, a gente tem professores colaboradores, como a professora Lídia Weber, que trabalha com práticas educativas parentais, a professora Giovana Medina, que trabalha com a família, e a professora Sabrina Castro, que é a mais nova parceira nossa do laboratório, onde a gente está trabalhando com instrumentos de identificação de intensidade de suporte. Eu já vou mostrar isso para vocês. Hoje, o laboratório está com várias pesquisas grandes internacionais, algumas já com financiamento forte. Então, a maior delas começou em 2017, ela envolve a Organização Mundial de Saúde, o EcoProject e o Autism Speaks. E ela é um treinamento de pais para fazer com que a família aprenda a lidar com o comportamento da criança e que ela possa ter uma consciência de como pode estimular essa criança desde pequena. Esse treinamento chama CST, que é uma prática realmente voltada para as famílias. Então, a gente faz 9 encontros com as famílias. Isso está sendo pulverizado no mundo inteiro. Nós temos 37 países que a Organização Mundial de Saúde já conseguiu implementar o programa, e o Brasil, a gente fez a validação, e esse ano a gente está começando a pulverização, ou seja, tentar espalhar pelo Brasil inteiro
essa prática de 9 encontros com a família. Ainda a gente tem uma parceria já estabelecida com financiamento com o professor Thompson, da Universidade do Kansas, e a gente está avaliando o instrumento, validando o instrumento de intensidade de suporte com a AIDD, que é a Associação Americana de Deficiência Intelectual. E a nossa parceria mais antiga, mas não com financiamento atual, mas com uma parceria forte com o professor Vitor, em relação a várias entradas, né? E vocês vão ver um pouco do que eu vou falar aí hoje. A Sólia é uma das alunas que faz parte dessa nossa parceria com o professor Vitor, professora Giovana Medina também. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em falar da trissomia do 21, todo mundo quer ouvir o que às vezes a gente já sabe, que é um acidente genético, que ninguém tem culpa, que como é que acontece isso, né? Então, que aí nesse primeiro desenho de cima, a gente está vendo que é um caso de trissomia do 21, então o parzinho 21 tem 3 cromossomos, que traz para a criança várias características físicas e clínicas muito evidentes, né? Então, a gente tem um diagnóstico que praticamente ele é clínico, você bateu o olho na criança recém-nascida, você já está vendo ali a síndrome, a gente faz o cariótipo para entender se ele foi um modelo que é hereditário, ou se ele foi só um acidente genético ontogênico. Mas hoje a soberania clínica de olhar a criança já nos dá certeza do diagnóstico. E é lógico que, apesar de a gente ter 3 formas como a trissomia pode acontecer, mosaico, translocação e trissomia simples, o desenvolvimento das crianças ele é muito característico e muito próprio de cada uma. Então, não vou perder meu tempo muito falando da genética, porque eu penso que isso vocês já viram. Eu quero falar para vocês de algumas outras coisas. Primeiro, a maioria das fotos, quase 100% das fotos que vocês estão vendo aí, são fotos de verdade. Esses são os meus amigos que cresceram junto comigo no laboratório, e hoje eles são jovens, na faixa de 30 e 40 anos, que têm qualidade de vida, que têm autonomia, que conseguiram ler e escrever, que têm seu desenvolvimento, apesar da deficiência, saudável e positivo e bom, e é isso que a gente tem que ver na síndrome de Down. Então, apesar de que eu vou falar algumas coisas que falam da deficiência, eu quero que vocês vejam que sempre meu foco vai ser esse lado do que não é a deficiência em si, de tudo que nós temos além da deficiência de uma pessoa com síndrome de Down. Então, é importante a gente conhecer as características e as comorbidades da síndrome de Down. Hoje, a gente tem a síndrome de Down como a síndrome mais estudada ao longo da história da ciência. Nós temos o registro de mais de 150 comorbidades. Então, no ambulatório, a gente tem um protocolo internacional de acompanhamento conforme a faixa etária, porque as comorbidades vão aparecendo, como a gente já tem um número grande de estudos, elas vão aparecendo conforme o ciclo vital da criança, do adolescente e do adulto vão acontecendo. Então, a gente trabalha de uma forma preventiva com exames conforme a faixa etária. O que mais importa para nós da área da psicologia, da educação de uma forma geral? As questões cognitivas, ou seja, a deficiência intelectual que acaba ficando muito evidente e que, de uma certa forma, permeia toda a vida do sujeito, né? Então, por mais que ele tenha lá uma doença celíaca, a gente trata a doença celíaca, mas associado isso à deficiência intelectual é uma situação mais acentuada. A criança pode ter um autismo junto com a síndrome de Down, e daí a gente vai ter, junto à deficiência intelectual, o que torna o caso mais delicado. Então, de uma forma geral, a deficiência intelectual acaba sendo o maior impacto no desenvolvimento da pessoa com a síndrome de Down, da sua família, da escola e do contexto social como um todo. Esse artigo que eu escrevi já faz tempo, em 2006, ainda meu sobrenome lá era outro, era Silva. Ele é um dos artigos muito consultados, porque nessa revisão eu trago muitas características que a gente já sabe, mas ali eu vou colocando numa perspectiva de que isso não é o fim da história. Então, por mais que eu diga para vocês que o cérebro é menor, que a gente tem o lóbulo frontal bem reduzido, que eu tenho o menor número de sinapses, não o menor número de neurônios, e essas sinapses são menores por N fatores, porque o déficit de atenção é mais evidente,
porque a gente tem, por mais que o ambiente tente estimular, o tempo da estimulação ele é fundamental. Então, de nada adianta um atendimento fragmentado, a mãe leva lá, faz 20 minutos de fono, 30 minutos de fono, 30 minutos de físio. Isso é um tempo muito pequeno para um cérebro que precisaria de um estímulo o tempo inteiro. Então, a ideia, quando a gente fala da intervenção precoce, ela também entra em consonância com a ideia da neurociência e da neuropsicologia nesse sentido. Então, todas as pesquisas, elas mostram para nós que quando menor é o bebê, menos a gente percebe as alterações. Então, parece que o neném não tem atraso, mas ele já está tendo. Então, a partir de 3 meses, já tem uma significativa alteração no desenvolvimento, se a gente compara com outros desenvolvimentos de outras crianças típicas. Então, essa foi a minha pesquisa de mestrado na época, e aí a gente conseguiu perceber que o déficit de atenção é uma das coisas que muitas vezes a família não percebe e aí vai afetando várias outras áreas. Ainda tentando entender esse desenvolvimento cognitivo da criança, ele é afetado por alterações difusas. Automaticamente, nós temos um comprometimento, em 100% dos casos, de cerebelo e hipocampo, que trazem respostas de lentidão motora. Então, a criança parece preguiçosa, a criança parece acomodada, aquele jeito bonachão de andar da pessoa com a síndrome de Down, ela está muito relacionada com quanto o cerebelo e o hipocampo estão afetados, e esse conjunto de ações, junto com a amígdala cerebral, nos apresenta aquela criança, às vezes, aparentemente teimosa, e outros modelos de comportamento mais evidentes na síndrome de Down. E o que a gente nota aí? Que essa teimosia tem a ver com esse conjunto de alterações, com hipocampo e cerebelo, de certa forma, alterados, e aí ela passa a ter uma resposta relacionada com a amígdala cerebral que não dá para ela ideias de agir de forma diferente. Então, a gente diz não, ela até respeita no primeiro momento aquele não, mas dali para frente ela já não faz essa relação de achar uma alternativa, um plano B para se desenvolver. Então, aqui eu vou tentar resumir um pouco esse entendimento do que a gente tem, do que seria essa deficiência intelectual na criança com a síndrome de Down. Então, a gente tendo alterações difusas, sendo que elas estão centradas muitas vezes em áreas fundamentais para esse processo cognitivo, se um estímulo ele não a longo prazo, e aí a gente entra, vocês vão ver com o Bronfenbrenner, com a ideia do cronossistema, então o impacto no desenvolvimento ele está muito mais relacionado ao tempo e à qualidade do que a gente oferece, do que ter ou não oferecido um atendimento. Então isso tem interferência no desenvolvimento das crianças. A gente pode notar nessa imagem que o lóbulo frontal, que seria aquele responsável pela hipótese das consequências dos atos, ele acaba, de alguma forma, muito, muito prejudicado, porque a gente tem alterações anteriores que vão dificultando essa criança de realizar determinadas respostas mais imediatas. Então, é como se a gente dissesse não, e a criança, na segunda unidade funcional, entendesse que não pode, ela armazena essa informação, que não pode mexer no controle remoto, que não pode mexer no celular, mas na hora que ela não tem alguém monitorando, que o pai não está em cima, que o professor não está olhando, ela não tem a ideia de outra coisa legal que ela possa fazer. Então, essa falta de criatividade, de entendimento de novas opções legais, faz com que ela repita aquele comportamento ou aquela coisa que ela já fazia. Então, a deficiência intelectual na pessoa com a síndrome de Down, ela está muito relacionada à hipótese e à programação e à identificação da consequência dos seus próprios atos. Então, ela tem capacidade de receber e analisar uma informação. Se ela for estimulada, essa parte aqui fica muito boa e bem desenvolvida, mas quando a gente tem a espera de que esse lóbulo frontal responda com uma ação mais abstrata, é aí que a gente vai ter o entendimento do que seria a deficiência intelectual.
Como eu encerro esse artigo? Eu encerro esse artigo a partir de muitos estudos, e eu digo assim, a capacidade espetacular do organismo humano de se adaptar ao meio e a plasticidade cerebral estão relacionadas à qualidade e à duração e a forma que a estimulação que essa pessoa recebe. Então, voltamos lá. Não é só oferecer o atendimento, esse atendimento tem que ser bom e ele precisa ser por um tempo maior, para que esse cérebro consiga absorver tudo isso. Ou seja, a gente pode falar de plasticidade, mas ela implica diretamente na qualidade do meio, no entendimento do ecossistema que a pessoa está. Nossa parceria com a AIDD, ela traz para nós o entendimento de que essa deficiência intelectual que eu estou contando para vocês tem que ser vista por um conceito muito maior. Porque a deficiência intelectual não é um ponto final, é um ponto de entendimento para que eu possa ir, a partir dali, ajudar esse sujeito a se desenvolver. Então, de uma forma geral, a ideia de que eu tenho uma deficiência que envolve a área intelectual, o comportamento adaptativo, o cuidado com a saúde, a participação social, a interação no contexto. Então, essas são todas áreas que a deficiência intelectual vai apresentar alguma defasagem. No entanto, o que a ciência descobriu e o que a gente já sabe é que isso é 50%, que é o pacote genético. Mas o suporte do meio, né, e por isso as nossas pesquisas hoje de padronizar instrumentos que façam essa análise da intensidade do suporte, é que vão definir o funcionamento humano. Então, para a gente dizer que uma pessoa com a síndrome de Down vai desenvolver ou está desenvolvendo, ou como ela se desenvolveu, a gente tem que analisar essa parte do meio, que é o suporte. Então, que qualidade, que por quanto tempo isso foi dado para que realmente os 50% do meio possa ter um impacto maior sobre a condição genética e o desenvolvimento do sujeito. No modelo antigo de entendimento do que era a deficiência intelectual, era muito centrada na pessoa e no que ela não fazia. Hoje, os nossos conceitos sobre deficiência, eles trazem para nós uma visão muito, muito ampliada. E essa visão, ela não... essa visão do sujeito hoje, ela está relacionada de que os impedimentos que nós temos, elas estão relacionadas ao meio, e não propriamente à condição do sujeito, porque o sujeito ele é como ele é. Mas conforme a gente age no meio, melhor vai ser. Então, uma das ideias para nós muito importante de acomodar na nossa cabeça é que muitas vezes a gente pensa que a pessoa com deficiência intelectual ela não tem uma autonomia. E daí a gente precisa entender o que seria o conceito de autonomia. A autonomia seria uma capacidade da pessoa escolher por si determinadas coisas. Então, autoatrelado a si mesmo, nomos a lei. Então, como eu posso escolher o que eu quero fazer? Então, esse é um dos principais pontos quando se fala da deficiência intelectual e da pessoa com a síndrome de Down, porque sempre a gente pensa que ela não é capaz disso. E uma coisa é ela ter autonomia para poder decidir, a outra coisa é ela ter o que a gente chamaria de capacidade de independência. Então, eu pergunto para todos vocês, será que vocês têm autonomia e independência? E eu digo para vocês, eu, Fátima, tenho. Mas eu não tenho essa autonomia e independência sem nenhum suporte, isso não procede. Eu gosto de dar um exemplo de abrir um vinho. Então, o professor Vitor, quando vem para cá, me dá vinho de presente. E eu moro sozinha. Aí, como eu vou abrir a garrafa de vinho se eu sou uma menina e não tenho força para rosquear e puxar uma rolha? Nem que eu tente, eu não consigo. Como é que a gente resolve isso para que eu tenha independência para tomar o vinho sem ter que ter alguém, por exemplo, do meu lado? Que poderia ser alguém abrindo para mim também, para me ajudar. Mas se eu não tenho alguém, eu preciso resolver isso. Então, para que eu tenha independência, eu preciso de um suporte. Então, eu uso um modelo de abridor, que é aquele que a gente tem uma alavanca, onde eu neutralizo a minha necessidade de força e eu consigo tomar o vinho. Respondendo a nossa pergunta, todas as pessoas que têm autonomia decidem o que querem.
A independência, ela implica em uma intensidade de suporte para que eu possa realizar aquilo que eu quero. Ou até nessa independência implica em eu entender determinadas coisas. Bom, aí a gente já entendeu que a deficiência intelectual na síndrome de Down é um impacto maior, que além disso a síndrome de Down tem milhões de comorbidades, e aí a gente vai entender um pouquinho como é que a gente vai chegar na família. Então, o professor Vitor sempre fala como nascem os bebês, né? Então, eles nascem no coração de uma mãe, eles nascem no coração de um pai, eles nascem naquele nosso desejo de querer um filho. Essa é uma atriz brasileira que tem um filho com deficiência. E nesse nosso sonho, dentro do nosso coração, a gente idealiza algo, a gente cria expectativas sobre essa situação. Nessa expectativa, o nosso filho sempre é maravilhoso. Nunca ele vai fazer uma coisa desta. Então, quando a gente pensa que o nosso filho vem, ele vem educado, ele não vem tendo um comportamento inadequado, ele não vem fazendo coisas que possam colocar a gente em situações justas, né? Ele não vai ter piti no supermercado, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Então, dentro do nosso sonho, o filho real, ele é um pouco diferente do que a gente imagina. Mas, às vezes, esse filho real pode ser muito diferente do que os pais imaginavam. Então, apesar de que uma criança típica sempre é diferente do que a gente imaginou no conjunto, uma criança com deficiência intelectual, ela é muito diferente do que os pais imaginam. E aí a gente acaba tendo um impacto do diagnóstico. Diante de tudo que eu já li, considerando que essas famílias estão na minha veia desde 1983, então, a primeira pessoa que eu atendi com deficiência intelectual e outras com autismo foi no ano de 1983. E de lá para cá, a perturbação na minha mente ficou de querer ser melhor no atendimento, em trabalhar melhor. E de 91 para frente, eu comecei a focar no atendimento de famílias e eu leio muito, uma terapeuta familiar sistêmica, leio muito sobre essa área. E eu nunca vi nenhum modelo, nem parecido com essa proposta do professor Vitor Franco. Por isso, eu valorizo tanto e por isso hoje é a base da minha pesquisa no laboratório. Então, esse modelo de adaptação ao diagnóstico do professor Vitor é a base do que a gente trabalha em todas as pesquisas do meu laboratório. Por quê? Porque ele é o primeiro autor que fala para nós não só da tragédia. Ele não fica apontando só o luto ou a fase ruim. Ele mostra como a gente pode ajudar essas famílias a caminhar para frente. E é lendo e bebendo dessa fonte que muitas luzes se abriram na minha cabeça e eu tive muito mais motivação para investir em áreas diferentes. Então, esse projeto com a AMS, por mais que eles tenham um modelo de trabalho por trás, eu consigo enxergar esse modelo de ajuda para essas famílias. Eu não sei se eu falei, mas esse projeto da OMS é para mães e crianças pequenas, no máximo até 6 anos. Então, que é aquela fase que a família está mais desesperada com o diagnóstico, com o impacto do comportamento da criança e do jeito da criança ser diferente em casa. Então, esse para nós é um modelo que traz possibilidades de ação para mudar a situação diante de uma crise. Deixa eu ver se é a próxima. Então, essa situação de que eu idealizo algo que não é igual, ela não pode ser o fim da história. Eu preciso ter uma possibilidade de que isso seja resolvido na minha vida e que eu possa superar de alguma forma. No entanto, isso dentro da visão sistêmica, dentro da perspectiva sistêmica, aí eu trago para vocês a Mônica McGoldrick, que é uma autora que fala muito sobre o ciclo vital. Ela fala que o impacto de alguma coisa, ele depende de estressores verticais e horizontais. Então, nesse modelo do professor Vitor, a gente consegue reunir teorias diferentes que nos ajudam, enquanto profissionais da área da saúde e da educação, promover diferentes ações, mas considerando a amplitude do nível de estresse que determinada pessoa está tendo ao receber esse diagnóstico. Então, é muito diferente de uma mãe solteira, sozinha, adolescente, receber um diagnóstico
de que o filho tem síndrome de Down, de uma mãe que já é o terceiro filho, que tem uma rede de apoio estabelecida, que o casal tem uma relação legal, é muito diferente. Então, isso para nós mostra que quanto mais a gente entende que essa família precisa ser acolhida, muitas vezes, muito mais do que a atenção que a gente dá para a criança, porque muitas vezes, quando a gente vê a deficiência, a gente foca na criança. Então, quando a gente entra no avião, a ideia de que a gente tem que primeiro pôr a máscara no adulto para que ele possa atender a criança, então, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Ponha primeiro em você e depois na criança. Essa é a metáfora do que a gente precisa fazer com a família. Se a família não está respirando, ela não pode ajudar a criança a respirar. Então, esse nosso foco na família, ela permeia toda a possibilidade de bom desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto com a síndrome de Down. Então, o enfrentamento dessa crise, ele precisa estar recheado de suporte para que essa família possa ter a oportunidade de achar novas formas de agir. Então, muitas vezes, na hora que a gente está no impacto, no meio do furacão da crise, a gente não sabe que caminho tomar, não consegue tomar atitudes. E é a nossa rede de apoio que vai ajudar isso. Lembrando que, a cada etapa do ciclo vital, a família passa a viver novamente outra crise, porque mudam as regras, mudam o desenvolvimento da criança, muda do que se espera. A base para tudo que a gente está falando sobre entendimento do que é o desenvolvimento humano para nós é Uri Profem-Brenner. Não vou me estender na teoria bioecológica, porque penso que a maioria que está nos ouvindo já conhece, mas é a teoria que trata das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vive. Isso, para nós, é o mais importante da gente entender, que desenvolvimento é uma coisa contextualizada, que desenvolvimento é uma coisa relacional e não individual. Então, dentro dessa ideia, Profem-Brenner traz 4 pontos fundamentais e que são a base do atendimento no ambulatório da síndrome de Down, são a base das pesquisas do nosso ambulatório, e é como eu penso que eu desenvolvo, que todas as pessoas que estão aí me ouvindo agora desenvolvem, principalmente as pessoas com deficiência. Então, a pessoa com a característica dela, mais os processos relacionais que ela tem, o meio que isso está acontecendo, então, aonde que isso está acontecendo, e o impacto do tempo, que é o cronossistema. Quanto tempo, quando isso aconteceu, para que a gente possa entender o desenvolvimento. Profem-Brenner traz para nós que esse entendimento sobre o desenvolvimento requer uma identificação de risco. Então, o que é um risco? O risco é uma probabilidade de alguma coisa ruim vai acontecer. E o que são fatores de risco? Características da pessoa, do ambiente ou das relações imediatas que essa pessoa tem, que vão prejudicar o desenvolvimento dela. Então, dentro dessa ideia... Travou? Dentro dessa ideia, a gente tem riscos de ordem biológica, que seriam riscos relacionados durante a gravidez da mãe, por exemplo, ela fazer uso de drogas, ela ter pressão alta, ela ter um parto prematuro, ela ser uma mãe cardíaca, ter convulsões, essas situações todas que a gente vê que é um risco para o desenvolvimento da criança, mas que não necessariamente está ligado à criança. Um risco estabelecido significa que essa criança já veio no seu chip com um risco genético que pode ter diferentes graduações. Então, muitos autores não gostam de ouvir a palavra risco para esse item estabelecido, mas nós temos várias justificativas para que a gente considere que é um risco. Porque, por exemplo, dentro da trissomia do 21, nós temos diferentes níveis de comprometimento cognitivo baseado nessa carga genética. Então, é um risco que já está ali, mas que eu não sei a dimensão dele. Então, é por isso que ele aparece aqui nessa categoria. O risco ambiental são as questões sociais, uma família que bate, que apanha, que não tem o que comer. Esse conjunto de coisas pode ser um risco para o desenvolvimento. Lembrando que o mais grave é quando o risco é cumulativo. Nasceu com síndrome de Down, a mãe usava drogas, ela apanhava do marido. Então, a gente tem aí um conjunto de fatores que vão prejudicar. Como é que a gente vai ajudar uma família
de uma criança que nasceu com síndrome de Down, que é pobre e não tem o que comer, que a mãe teve pressão alta durante a gravidez. Nós só temos uma saída hoje de resposta com evidência científica, que é a intervenção precoce centrada na família. E isso requer ações interdisciplinares, mas tendo como maior centro de ação a pessoa e sua família. Então, muitas vezes, os atendimentos especializados, eles estão tão especializados que eles parecem que se desvinculam da realidade e do contexto que a pessoa que está sendo atendida está. Para pensarmos em intervenção precoce, por que eu estou contando tudo isso? Porque eu vou mostrar o meu trabalho e vou mostrar as minhas pesquisas. E aí vocês vão entender de onde eu saio. Então, primeiro, eu preciso entender sobre a neurociência e a plasticidade cerebral. Então, um pouco, eu já trouxe para vocês naquele artigo que eu indiquei lá sobre plasticidade cerebral e a síndrome de Down, e os processos cognitivos. Um outro ponto de pilar da intervenção precoce é o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Então, tanto a gente entender que Nesses relações iniciais, a relação da mãe e do bebê e o estabelecimento de um vínculo, ela é fundamental. A criança precisa ter a sensação de pertença, precisa saber que alguém interprete o seu choro, as suas necessidades. Então, essas relações iniciais do bebê com o seu cuidador, ou seja, quem assume a função materna, que não importa se é a mãe, se é o pai, se é uma avó, elas são fundamentais para a gente entender esse desenvolvimento. E as questões bioecológicas, ecológicas no sentido de que como é a qualidade da escola, como é a qualidade dessa família, como é a comunidade que essa criança vive. Aí eu vou falar para vocês do maior problema meu e nosso aqui no Brasil, é a dimensão do nosso país. O Brasil é o 5º país mundial em termos de dimensão. Então, a região sul é um país diferente da região norte, diferente da região central. Então, estabelecer uma política de saúde ou de educação é muito complicado, muito. Não é à toa que a gente vive em caos, sempre. E vocês devem estar ouvindo agora o caos que a gente está. É a dimensão desse país associada a outras questões, como corrupção e tantas outras, que dificultam o nosso trabalho. Mas, por que eu estou falando isso para vocês? Vocês imaginem que agora eu estou com essa proposta da OMS, que é uma pulverização desse treinamento de pais. Como eu vou fazer isso nessa dimensão? Então, por exemplo, um projeto de 2,7 milhões para nós não vai fazer, e é o que a gente tem nesse momento, para essa pulverização, não faz nem cosquinha num país desse tamanho. Então, para nós, o maior desafio hoje é como é que eu vou oferecer uma intervenção de qualidade e não um atendimento linear voltado para a criança que não tem um impacto significativo no desenvolvimento. Então, é muito fácil eu conseguir fono, físico, psico-TO para a criança, e isso em doses tão minúsculas, mas que engana a sociedade de que essa é a solução para o desenvolvimento. E daí a gente vai ter um impacto na inclusão, a gente vai ter um impacto no desenvolvimento dessa criança ao longo do tempo. Como que a gente faz diante de uma situação dessa? E fico lamentando que o governo não faz? Não. Temos que arregaçar a manga. Bom, aí eu mostro para vocês o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Na verdade, isso é uma cidade inteira, é uma dimensão de pacientes que vocês não têm noção. É um modelo de pesquisas internacionais. E eu já era voluntária na Associação Viver Down, e a nossa maior preocupação era essa, quanto mais eu estudava, e ali a gente tinha um grupo de médicos também voluntário na Associação Reviver, e a gente via que o desenvolvimento estava prejudicado porque a gente tinha esse entendimento e não tinha soluções. Então, em 1997, uma das mães, que era presidente da Associação Reviver Down e era assistente social do Hospital de Clínicas, conseguiu fazer uma parceria. A gente criou o primeiro ambulatório da síndrome de Down da América Latina. Na verdade, a gente nem tem noção se já existia isso no mundo, mas eu só consegui pesquisar a América Latina, então eu só posso afirmar
que em 97 não existia. A gente conseguiu uma parceria com a prefeitura, com o Hospital de Clínicas e com o Estado. Então, é um financiamento tripartícipe. Por quê? Porque cada profissional que trabalhava lá era de uma dessas instâncias. Eu era voluntária, então entrei como voluntária da Associação Vive Verdal. Então, no dia 13 de maio de 1997, nós começamos na LOCA, com os recém-nascidos. Hoje, nós temos mais de 6.000 pacientes com síndrome de Down em acompanhamento longitudinal. Nós temos pacientes com 64 anos e mais, porque eles cresceram e não foram embora. A ideia era só atender o recém-nascido. Só que eles foram ficando e a gente foi crescendo junto com eles. E é nisso que eu digo para vocês que as pesquisas cresceram junto, mas eu nunca e nem posso deixar de abandonar os pequenos, entendeu? E é nesse processo, todas as fotos são verdadeiras, então eu tenho que dizer para vocês que isso é uma situação. Cresceu numa dimensão ambulatório, que hoje a gente atende vários países, porque as pessoas sabem que o ambulatório existe. Nós temos a mesma equipe base desde 90, então nós vamos fazer 24 anos em maio agora, que é a mesma equipe que está ali. Então isso é fantástico, porque a gente se conhece muito, a forma como a gente atua tem uma diferença, porque todos os profissionais estão no mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, essa família chega, por exemplo, a criança com problema de pele, a dermatologista vem conversar comigo para a gente ver os aspectos emocionais e relacionais disso. A gente criou um serviço de psicologia chamado PsicoDown, que envolve psico e educação. Então, isso também é uma novidade dentro de um ambiente totalmente médico. O objetivo dessa equipe da psicologia é atender de forma transdisciplinar junto com a psicologia, com as áreas da saúde, então envolvendo o conceito de saúde e educação. Aí vocês estão vendo uma foto da sala de espera, a gente tenta fazer muitas atividades, então aí eu já falei um pouco, né? O foco nosso é a inclusão, sem dúvida nenhuma, mas principalmente a identificação precoce das dificuldades de relacionamento dessa mãe com esse bebê. Então, aqui eu trago uma fala de uma autora já que não é tão atual, mas ela diz assim: se o olhar da mãe se desvia da criança, se a criança muito frágil ainda não olha para essa mãe, o investimento de amor entre eles fica problemático. Então, a gente conseguiu, por exemplo, atividades sem custo nenhum, em atividades aquáticas para as mães que estavam com mais dificuldades de entender o diagnóstico, ou que a gente já estava vendo um comprometimento mais efetivo dessa relação. Hoje a gente tem, pacientes, então aqui vocês estão vendo uma paciente, a paciente tem síndrome de Down e a filha não. Então ela já teve bebê, o pai não tinha síndrome de Down e o neném não tem. Então a gente tem vários casos de mulheres adultas com síndrome de Down que têm filhos no ambulatório. Sabemos que a criança nasce com equipamento nato, mas é ativado por essa relação mãe e bebê. Então, eu digo para vocês que o foco nosso é muito maior do que vocês imaginam. Então, já faz alguns anos, vou dizer para vocês, acho que desses 24, uns 20, eu tenho tido um empenho na figura paterna. Eu fiz meu doutorado no núcleo que estuda a figura paterna, né? Então, a presença do pai nos atendimentos de intervenção precoce que eu fazia, porque hoje eu só estou no laboratório, não faço diretamente mais, eu tinha todo um projeto voltado para a valorização da figura masculina, né? E essa relação de fortalecimento dessa função materno-paterna diante do desenvolvimento das crianças. A gente trabalha muito com essa conscientização do momento da notícia e da responsabilidade de como passar esse diagnóstico com sensibilidade, pensando no que vai dizer, nunca fazer isso sem a criança estar junto, nunca fazer isso com a mãe separada. Então, a gente tem um treinamento que a gente faz nas maternidades, a gente tem vários projetos dentro da Associação Vive Verdal, que é o Nascer Down. Então, esses cartazes a gente tem em todos os hospitais, e a gente oferece treinamento de graça para os profissionais da saúde para passar o diagnóstico ou chamar a gente para ir lá passar. Então, para uma mãe que vai ter o filho, ela já chega no hospital, ela vê vários cartazes desses que ajudam muito nessa interação.
hoje o ambulatório tem um conjunto de pesquisas realizadas ali dentro muito grande na área da saúde e na área da educação. Então, a gente tem, por exemplo, em relação às doenças autoimunes, e aí é o doutor Renato, que ele é um imunologista, a gente tem em relação ao colágeno, e também é um médico geneticista, a gente tem na área da pedagogia, da pediatria em relação ao fenótipo e ao genótipo, e a minha de doutorado eu vou apresentar um pouquinho para vocês, que também foi dentro do ambulatório. Então, o que eu queria ver? Práticas educativas, crenças sobre práticas, estresse parental, funcionamento familiar. Eu queria saber, de tudo isso, o que influencia mais as práticas educativas parentais. E aí a gente tentou comparar 3 modelos de pais. Crianças com desenvolvimento típico, crianças com deficiência intelectual que não tinham fenótipo e os com a síndrome de Down que tinham fenótipo. Esse de deficiência intelectual, a maioria era com autismo, porque eram crianças que estavam em escolas especiais, algumas já com diagnóstico de autismo feitas e outras não, e eu trabalhei só em Curitiba. O que de cara os resultados nos mostraram, uma coisa que para mim já ficou evidente, 2 grupos de pais eram muito parecidos em termos de prática educativa de estresse e outro grupo era muito diferente. Na minha cabeça de pesquisadora, o grupo diferente era o grupo das crianças típicas, dos pais de filhos típicos. E que os 2 grupos parecidos eram de deficiência intelectual e de síndrome de Down. Só que quando eu vou tentar fazer um teste de Tucker para descobrir quais seriam esses grupos, a minha cara vai no chão e eu, como pesquisadora, me desespero. Porque os pais de crianças com síndrome de Down eram mais parecidos com o desenvolvimento típico. E as crianças e os pais de crianças sem o fenótipo, mas com deficiência intelectual, eram os mais estressados, com práticas educativas abusivas, com funcionamento familiar mais alterado. E daí, como é que eu vou explicar isso? Como eu vou explicar que a lógica não é tão lógica? Aí eu tenho alguns testes, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar os artigos separados aí, a gente vê que todos os pais de deficiência são mais estressados do que os pais sem a deficiência e que a maior parte está na interação com o filho desse estresse, né? Então, a gente acaba vendo isso. Não vou me detalhar muito, posso mandar para o professor Vitor, se vocês quiserem, os resultados aí. Mas a gente tem as crianças com desenvolvimento típico, é óbvio, com menor estresse, relacionadas à condição do filho, e as crianças com deficiência intelectual, né, que sem o fenótipo, mais estressadas. Aí as dimensões todas do teste, mas o que importa para nós, assim, é que os pais de crianças com síndrome de Down eram, de alguma forma, mais parecidos com as crianças de desenvolvimento típico, com os pais de crianças de desenvolvimento típico. E que o que mais influencia as práticas parentais são as crenças. Então, ou seja, o que mais o pai acredita é o que ele consegue fazer. Então, se a gente quer que um pai faça uma coisa legal, a gente tem que trabalhar em partes que ele acredite de que ele pode ou como tem que ser feito. Porque o que aparece ali é assim, que o pai tenta conversar, como a criança não entende, isso apareceu até para os desenvolvimento típico, como a criança não entende, ele faz aquilo que ele sabia que dava certo. A mãe dele bateu nele, deu uma chinelada, e daí se toma a chinelada, a criança obedece. Então, ele vai fazer aquilo que ele acha que dá certo. Então, de forma geral, esse estudo, apesar de que 22% não explica quase nada, né? É muito pouco, a gente teria que pesquisar mais para poder dizer, mas aí já dá um indício de que o que a gente acredita é o que a gente faz. Então, a gente tem que começar a trabalhar nisso. Outra coisa legal da gente ver nesse estudo é a grande diferença entre as crianças de desenvolvimento típico e as deficiência intelectual, sendo que a síndrome de Down ficou meio sumida nisso. Os estresse a gente já falou. Então, como é que eu vou explicar que as crianças com síndrome de Down e as de desenvolvimento típico não tinham tanta semelhança?
Aí eu levantei a literatura e fiquei pensando, e fui no sociodemográfico e pensei, todas as crianças com síndrome de Down que eu avaliei são crianças que nasceram lá no nosso ambulatório e que a gente está acompanhando. Ou seja, não são famílias perdidas, são famílias que tiveram assessoria desde o começo. Então, uma das hipóteses é que essas famílias receberam atendimento suficientemente bom, para que elas não tivessem no estado de desespero, por exemplo, que está um pai de criança com autismo, que demora para ter o diagnóstico, que não sabe o que a criança tem, que pensa que o comportamento da criança é má educação. Então, uma das coisas que a gente imaginou que favorece os pais com a síndrome de Down é que ele toma o tapa na hora que a criança nasce, mas, ao mesmo tempo, ele tem a ciência, ele tem um grupo de pais tudo parecido com ele, e ele não se sente tão abandonado, e ele tem uma possibilidade de reação melhor diante da deficiência. Uma outra coisa, além da rede estruturada para a síndrome de Down, principalmente ali do nosso ambulatório, é o fenótipo, né? Então, eu vou bater na criança, eu vejo a aparência da síndrome de Down. Então, isso é uma das coisas que faz com que o pai recue e não tenha práticas educativas tão abusivas na maioria das vezes. Uma coisa legal também que a gente viu é que os pais de desenvolvimento típico também usam o controle autoritário. Então, quando eles veem que não está conseguindo fazer a criança entender, eles batem também de vez em quando, né? Há muitas outras coisas, né? A evidência científica que a gente vê que os pais de crianças com síndrome de Down, eles têm muito controle sobre a criança, mas querem que ela tenha autonomia, o que é um paradoxo. Então, investir nessa área é uma área que, para nós, por isso a intensidade de suporte é uma das linhas que a gente pesquisa. A gente já falou disso, eu já falei disso. Então, como eu posso querer algo se eu não sei exatamente o que fazer? Se eu não sei exatamente como eu vou caminhar? Se eu crio uma criança super protegida, sem possibilidade de escolhas e de assumir as consequências da sua escolha, como é que ela vai querer ser um adulto melhor? Ser um adulto com autonomia? Então, muitas vezes, os pais, as escolas, esperam uma inclusão bem legal, mas desde pequenininho a gente não trabalhou para que essa inclusão acontecesse no sentido real, que é possibilitar esse sujeito ter autonomia e independência dentro da condição que ele tem. Uma outra coisa que a gente nota, mesmo com o ambulatório, com essa equipe junto, há uma tendência da gente, muitas vezes, a culpar esses pais, e não ajudar, e não flexibilizar. Então, por exemplo, uma briga constante no ambulatório entre os profissionais da equipe. Tem que amamentar a criança no seio. Gente, tem horas que isso não é possível. Né? Então, assim, se espera algo de uma mãe que naquele momento ela não tem a mínima condição de dar. Então, essas questões que são questões da realidade, muitas vezes não são estudadas, não são visualizadas pela ciência, mas que ela tem um impacto no diagnóstico. E eu falo isso não falando dos outros profissionais, me pondo nesse lugar, porque eu sou uma pessoa que repenso muitas vezes. Um livro que me ajudou muito a mudar meu olhar, tanto sobre a autonomia, sobre a independência e sobre a família, foi esse livro de Montobro e Lepp. São autores italianos e ele foi traduzido para o Brasil em 2007. Quem eu seria se eu pudesse ser? Então, esse é um livro que eu indico para vocês. Vale a pena, ele tem traduzido em português, ele tem em PDF na internet. Então, de novo, aí os meus amigos, né? As pessoas que eu convivo, que hoje fazem parte da minha vida pessoal. Como eu posso ser alguém se ninguém acredita? Então, eu, Fátima, tive que passar pelo processo de acreditar. Eu tive que vencer dentro de mim o conceito de autonomia, o conceito de independência. E hoje a gente tem a Elis, que é uma das doutorandas minhas, que está me provocando com esse tema e me tirando de novo da zona de conforto. Isso é muito bom.
Eu estou com o André, que é o meu outro doutorando, fazendo com que eu olhe para determinados aspectos diferentes, não só da família, mas dessa ideia de como a gente vai ajudar essa família a entender esse conceito. E a Thaís, que é a mestranda, que está trabalhando hoje para entender esse impacto do diagnóstico na família e o conceito que a família tem de autonomia para que a gente chegue lá. Vou encerrar dizendo, não tem como a gente não valorizar o que a ciência nos traz, que é o conceito da bioecologia do desenvolvimento e o entendimento que a gente precisa ter sobre que suporte essa família precisa para entender o desenvolvimento do seu filho e ajudar que esse filho se desenvolva. Então, a solução para nós hoje tem sido, independente da dinâmica política, independente da dimensão do país que eu vivo, é ampliar a minha rede de apoio. E uma das minhas redes de apoio é ter o professor Vitor Franco perto de mim, que me ajuda a pensar, que aceita os desafios que a gente tem. Então, quando a gente fala em rede de apoio, não é só para o pai, é para o profissional também, é para o pesquisador também, é para a realidade que a gente precisa. Esse é o Carlos Eduardo, filho da Noêmia. Hoje ele está com 34 anos. E do coração dessa mãe nasceu a Associação Reviver Down, do coração dessa mãe nasceu o Ambulatório da Síndrome de Down, do coração dessa mãe nasceu hoje a Federação Paranaense da Síndrome de Down. Ou seja, ele cresceu, hoje ele é meu amigo, mas ele era um nenê quando eu estive a primeira vez perto dele. E eu tenho que dizer para vocês que crescer junto com eles me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa mais sensível a tudo que a gente pode fazer junto. E é essa dinâmica, essa coisa que não é parada, essa coisa que me deixa viva e que me faz desenvolver, que eu quero que a gente converse um pouco agora. Agradeço